Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Começo aqui a apresentar neste vídeo algumas observações a respeito da congregação cristã no Brasil. Será que esta igreja é uma seita, seus ensinos, suas crenças? O que tem de correto dentro deste movimento? Como a sua história pode aí também lançar luz sobre algumas questões a respeito desta igreja, né? Gravo esse vídeo porque um irmão que era da congregação está hoje servindo ao Senhor na igreja presbiteriana, até me chamou a atenção sobre isso, falou: você nunca fez nenhum vídeo, e eu realmente não tinha observado, né? Aliás, que falta ainda muitas outras coisas serem colocadas aqui no canal. Antes de iniciar, eu quero recomendar você a procurar no YouTube o canal do Itamar Coutinho, é um ex-CCB que tem feito uma investigação profunda a respeito da congregação. Então ele tem um livro que tem revelações históricas muito interessantes. Então você procure aí o canal do Itamar Coutinho. Ele provavelmente hoje é a maior autoridade sobre a congregação cristã no que diz respeito à sua história, a averiguação doutrinária, enfim. E se não me engano, ele hoje é pastor de uma igreja que lá no passado teve também algum início aí relacionado com Luiz Francescon, que é a chamada Assembleia Cristã. Então fica aí a indicação. Então vamos rapidamente aqui só fazer algumas considerações e começar a apontar um assunto apenas, né? Quando você pega as crenças oficiais da congregação cristã do Brasil, você não encontra heresias, tá? Aqueles 12 pontos de fé que eles publicam no Inário, você encontra uma confissão de fé ali ou uma expressão de fé ali do movimento evangélico pentecostal e que preserva algumas coisas da ortodoxia que garantem a identificação de uma igreja ortodoxa. Por exemplo, lá nessa confissão de fé tem a fé a respeito da Bíblia, tem a fé a respeito da salvação pela graça, né, por meio da fé em Jesus, a doutrina da Trindade, enfim, a volta de Jesus, e algumas colocações lá que são pertinentes ao grupo e também ao movimento pentecostal. Então, sinceramente, ali não há nada para você dizer: olha, aqui nós temos uma seita porque ela defende uma heresia que vai contra os postulados essenciais do cristianismo. Não há. Mas uma coisa é aquilo que é dito nas suas crenças oficiais, outra coisa é aquilo que é dito pelos anciãos, pelos líderes, e outra coisa é aquilo que também as massas acreditam, né? E está aí perpetuado. Então, aqui, entre aquilo que os anciãos falam e aquilo que a massa crê, que mora o problema. Então, você observa naturalmente que há um exclusivismo entre muitos, talvez na maioria esmagadora. No passado isso foi muito mais acentuado, parece que hoje há alguma abertura, né, em que alguns crentes já não dizem que apenas quem é da congregação é salvo, mas isso está muito linkado ainda na mentalidade e na pregação da congregação. Então há um exclusivismo em torno da denominação. Aí a gente pergunta se isso ainda está sendo mantido. Se não, louvado seja Deus por isso, mas por muito tempo esteve isso mantido. Então o discurso de que a salvação é pela fé, ela entra em choque, né? Aquilo que está oficialmente entra em choque com o discurso, a pregação da massa, ou mesmo do púlpito. Há uma outra problemática sobre o batismo, né? Aí sobre o batismo daqui a pouco eu vou falar algo muito interessante, né? Mas assim, qual
é a problemática do batismo. Não é apenas a fórmula que usam, né? Que eu vou comentar sobre isso. Mas há no pensamento da CCB, na pregação, no ensino dos anciãos, há no pensamento das massas a ideia de que o batismo purifica pecado, de que quando a pessoa entra nas águas do batismo, ela nasce de novo, e aqui nós temos uma heresia, né? Uma heresia que não se encontra, talvez, de forma muito clara ali nas suas crenças oficiais, não há isso. Lá no tópico sobre batismo não fala sobre isso, mas é pregado, é ensinado, e bem pouco do sangue de Jesus é dito nas pregações, pelo que se observa, mas sim que a água do batismo, do santo batismo, né? Se santo batismo fosse usado apenas como sinônimo de uma ordenança ou de um sacramento, tudo bem, mas o santo batismo da congregação, né? E aí mora, de forma muito clara, uma heresia problemática. Por isso, aqui já temos um sério problema, que, a despeito das crenças ortodoxas que possuem oficialmente, o que dizem nesse assunto coloca em xeque aquilo que está lá publicado, né? Há ainda alguns outros pensamentos, né, que são equivocados sobre o tipo de pecado que não tem perdão, sendo que a Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia, né? A blasfêmia é você atribuir com palavras aquilo que o Espírito Santo faz ao diabo, ou negar aquilo que o Espírito Santo faz. Então nós temos aqui, evidentemente, um ensino totalmente errôneo, né? Talvez o outro problema sério dentro aí da congregação seja, note aqui, aquilo que eles pensam sobre a palavra, né? Você nota que muitos na congregação vão para a igreja buscar a palavra, e aquilo que é ensinado do púlpito como revelação tem poder de crença e de decisão na vida dessas pessoas. Então, a suficiência das escrituras aí, ela acaba entrando também em xeque, né? Você observa que não se preocupa se a exposição está de acordo com o texto, não se preocupa se o texto que foi lido está sendo corretamente explicado e aplicado, mas seguramente aquilo que é dito, como que se fosse a palavra de Deus. Então, todos os cultos da congregação têm profecias igual outras igrejas que tem lá o eis que te digo. Na congregação, Deus manda dizer, Deus manda dizer. Então, nós notamos isso. Quem já visitou a congregação sabe que lá na porta tem os pedidos de oração, não é verdade? E lá tem algumas causas que as pessoas colocam, e aqueles pedidos de oração são levados antes da pregação, e é muito bem claro que isso acaba orientando a forma que o pregador vai se dirigir ali à congregação, à igreja reunida. Então, para mim, especificamente, nós temos esses problemas. O exclusivismo em torno da congregação, né? Dizem que é a graça. Só um detalhe, eles dizem que é a graça só por uma razão específica, porque não dão dízimo. Então, quem dá dízimo está na lei, e eles não dão dízimo, estão na graça. Então, é uma percepção muito rasa sobre o que é graça de Deus, e nós notamos que o legalismo, ele impera na congregação. Então, de graça não tem nada. A graça de Deus, no que tange aí a percepção doutrinária, ela é substituída por legalismo. Você observa isso, né? A forma com que eles levam, né, as práticas e as doutrinas e os costumes como se fossem a garantia de ir para o céu. Então, graça é um problema, né, quando eles olham a congregação como sinônimo de graça. O outro problema do batismo, que é herético, né, o que eles pensam sobre o batismo, e também a concepção de buscar a palavra revelada entra em choque aí com a suficiência das escrituras, né? Nós temos essa problemática. Mas para finalizar esse vídeo e depois, quem sabe, fazer outros sobre esses assuntos que eu mencionei, eu quero
só mencionar para vocês sobre a questão do batismo. A congregação cristã, ela adotou uma fórmula batismal que não existe nem na Bíblia, nem na história da igreja, talvez até o século XIX, 18 ou 19. Que fórmula é essa? A congregação cristã aqui no Brasil uniu, né, a expressão batizar em nome de Jesus Cristo com batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você assistir um culto da congregação que de batismo, você vê que aquele que vai batizar, lá o ancião, ele diz: em nome de Jesus Cristo te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso você não encontra em nenhum momento da história cristã. Quando a congregação levanta a bandeira, nós batizamos em nome de Jesus, eles não batizam só em nome de Jesus, eles uniram as duas fórmulas, tá? E na história da igreja a gente encontra algumas referências de comunidades que batizavam em nome de Jesus Cristo e outras referências de comunidades que batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso nós não temos nem o que negar, nem o que discutir. O próprio Didaquê apresenta a forma do Pai, do Filho e do Espírito Santo em qualquer, ou a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em qualquer forma, por imersão, derramamento 3 vezes a água, está lá, um documento quase com a idade do Apocalipse, e também você há uma referência ali no Didaquê sobre o batismo em nome do Senhor. Mas unir as duas fórmulas não existe, não existe. Eu já li alguém dizendo que algumas igrejas ali naquele movimento de santidades ali que houve nos Estados Unidos, em torno ali do chamado avivamento da Rua Azusa, que se tornaram unicistas, né, e começaram a batizar só em nome de Jesus. Então teve esse debate e talvez para solucionar algumas acabaram unindo, que talvez tenha sido a influência sobre a prática da congregação aqui no Brasil. Outros talvez pensem que a influência seja realmente, já que a congregação aqui no Brasil ficou sob o cuidado de gente sem preparo teológico, a falta de compreensão de que Jesus estava mandando batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, parece que isso que era praticado, acabou também ajuntando as duas fórmulas. Bom, não é o momento de fazer uma averiguação histórica, mas apenas constatar. O batismo que a congregação cristã levanta como sendo o único batismo verdadeiro não existe. Você encontra debate sobre batismo por criança, batizando criança desde o início da história. A forma de batismo, se é por imersão, se pode derramar várias vezes, se é no rio. Você vê, como eu já mencionei, quem batiza em nome da Trindade, quem batiza em nome do Senhor Jesus apenas, mas as duas fórmulas não existem, tá? Então, o que eu observo aqui, que aquilo que eles levantam como, ou levantavam, né? Como eu estou dizendo, pode ser que exista uma conscientização presente hoje na congregação para diminuírem o seu exclusivismo. Mas aquilo que sempre se levantou ou pregam como sendo o único batismo, né, verdadeiro, não existe. Não existe isso. Né? Pega lá o Atos dos Apóstolos, não tem em nenhum momento batizando em nome de Jesus Cristo, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aí o desafio para que você encontre isso na Escritura. Então que Deus continue nos ajudando, né? Iluminando a nossa mente, e eu não estou aqui ainda chegando a alguma conclusão específica. Eu tenho convicção de que oficialmente há crenças ortodoxas, mas na prática e na confissão de fé das massas existe heresias que são pregadas e mantidas a partir do púlpito. Daí, nós nesse prisma temos sim uma seita, mas no prisma da confissão de fé oficial não temos. E aí a gente precisa averiguar para onde é que a congregação vai, né? Para aquelas crenças oficiais ou para a crença das massas. E parece que até hoje tem sido orientado pela crença das massas. Que Deus nos ilumine e que nos fortaleça na verdade em Cristo Jesus.